Deus quer abençoar o trabalho das suas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra poderosa que vai encher o seu coração de fé no Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. Há um Deus todo-poderoso que faz coisas extraordinárias, que faz coisas abundantes. Eu tenho certeza que essa palavra vai trazer fé ao seu coração. Vai trazer uma convicção de que Deus abençoa aquilo que nós colocamos às mãos e faz prosperar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Abre os nossos olhos espirituais para vermos essas verdades espirituais, para que possamos crer nesse Deus que nos abençoa abundantemente. Por isso, Pai, nós voltamos nosso coração ao Senhor e cremos que vamos ouvir a Tua voz por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Nós vamos pegar a história da pesca maravilhosa de Jesus e tirar princípios espirituais que tem a ver conosco hoje. O que é essa pesca maravilhosa que aconteceu, esse milagre extraordinário de Jesus, o que ele tem a ver conosco hoje? Não é? Nós vemos que tudo que há na palavra tem o objetivo de trazer, então, um conhecimento, um entendimento, uma fé para aquilo que Deus quer fazer. E hoje, profeticamente, eu quero liberar essa palavra para você, que Deus quer abençoar o trabalho das suas mãos de uma forma muito abundante. Creia nisso. Deus tem algo a fazer na sua vida, na sua história, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ou seja, já tinham terminado o seu tempo de pesca. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-se ao largo, lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando-lhes os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O Senhor ama abençoar o trabalho das nossas mãos. Nós temos que crer nessa verdade. Ele é um Deus abundante, Ele quer nos prosperar, Ele quer suprir as nossas necessidades, mas principalmente daqueles que se dispõem à sua obra, se dispõem a cooperar com o reino dele. E aqui nós vemos a história muito interessante, a história de Pedro, em que ele foi pescar. Ele foi pescar a noite inteira, né? E ele não pegou nada, né? Até que pela manhã eles já lavavam as redes, ou seja, já não tinham mais o que fazer, já não era mais o momento de pescar. Então Jesus aparece nesse momento. Talvez naquele momento que Pedro estava ali, ele talvez estava frustrado. Eu gosto de pescar.
pesca por lazer mesmo, né? Então, quando eu não pego peixe, aí eu fico frustrado, eu não gosto, né? Mas imagina só, Pedro que dependia daquela pesca. Naquele momento, ou naquele trabalho dele, que era o seu trabalho, o peixe significava dinheiro, sustento para sua casa. Então Pedro está certamente chateado por ter trabalhado muito e não pegado nada. Imagine só, você trabalha, você gasta tempo, você investe energia, recursos, mas de repente você não vê nada, você não vê resultado, você não vê que nada está acontecendo, não veio então o resultado do seu trabalho. Então certamente aquele dia não estava bem para Pedro. E conhecendo um pouco Pedro pela Bíblia, Pedro talvez estava muito nervoso. Pedro talvez estava muito chateado. Não é? A Bíblia não diz, mas pelo temperamento de Pedro, muito explosivo, talvez ele estava muito nervoso. Ali, já de manhã, por não ter pego nada. E é justamente nesse momento que Jesus chega e fala assim: Pedro, me empresta o seu barco. Eu fico pensando, né? Depois de trabalhar a noite inteira, Pedro estava chateado, Pedro talvez estava nervoso, Pedro estava cansado, Pedro talvez estava pensando em ir para um outro turno de trabalho, talvez para trazer um sustento ali para a sua casa, porque à noite não tinha nada, não tinha acontecido, não tinha vindo o recurso. E é nesse momento que Jesus chega e pede um barco emprestado. Ou seja, Jesus estava querendo que Pedro desse mais um tempo da vida dele, agora para Jesus. E você sabe, às vezes trabalhamos muito, e às vezes ficamos cansados. Pedro estava cansado, mas talvez Jesus chega para você, chega para mim e fala: olha, eu tenho algo mais para você. Me empresta o seu barco. Então veja, Jesus ele não estava querendo simplesmente o tempo de Pedro, ou o barco de Pedro simplesmente, para falar para a multidão, para pregar ali de uma maneira mais clara, que as multidões pudessem ouvir a partir do barco para a praia, né? Veja, Jesus não queria simplesmente aproveitar de Pedro. Na verdade, quando a gente leu aqui a história, a gente vê que Jesus queria abençoar Pedro. Quando Deus te chama para fazer algo para Ele, talvez algo a mais do que você já está fazendo na sua vida pessoal, não é porque Deus quer acabar com você, acabar com a sua saúde. Não. Jesus está te chamando para que você tenha uma experiência poderosa em ver milagres na sua vida, não é? Então, isso é poderoso. Poderoso quando a gente vê que que o interesse de Jesus era abençoar Pedro. Era que Pedro pudesse ter aquilo que ele não conseguiu a noite inteira, de uma maneira muito rápida, de uma maneira miraculosa, poderosa. E por isso que eu estou dizendo que essa palavra é profética, porque talvez você tenha trabalhado, mas não tenha visto o resultado. E Deus está te chamando para um ministério. Deus está te chamando, mesmo assim, para a obra, para aquilo que Ele quer fazer em você, através de você. Mas eu quero dizer algo para você. Que Deus vai prosperar a sua vida. Que Deus fará milagres extraordinários, como fez aqui na vida de Pedro. Eu vou ler mais uma vez. Lucas 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Olha a resposta de Simão, que é Pedro:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Em outras palavras, não faz sentido. Não faz sentido nós lançarmos as redes, porque o tempo certo e a hora certa de lançar a rede, nós já fizemos. Que era de noite, é no lugar mais distante, não é aqui, na beira da praia. E eu penso que, a Bíblia não diz, mas eu fico pensando na palavra de Deus, fico pensando que Pedro tá lá por dentro falando, o que Jesus entende? O carpinteiro entende de pesca. Isso não faz sentido. Não faz sentido eu jogar a rede aqui. Veja, e realmente, aos olhos naturais, não fazia sentido. Porque ali não era o lugar de ter, entre aspas, os peixes, segundo a capacidade humana. Mas veja, Jesus, então, dá uma direção. Jesus dá uma ordem. Então, quando você está envolvido no reino de Deus, quando você se dispõe, além do seu trabalho normal, você agora se dispõe a estar envolvido com as coisas de Deus. É nesse momento em que você também vai ver, ouvir e perceber as direções de Deus. Veja, por que Pedro ouviu uma direção para jogar a rede naquele lugar? Porque ele se dispôs a emprestar o seu barco. E porque ele emprestou o barco, ele teve que ficar ali. E por estar ali, ele ouve uma direção de Jesus. E por ouvir uma direção de Jesus e acatar essa direção, ele vê um milagre sobrenatural. Então veja, tempos em que nós separamos para Jesus, não é tempo perdido. Mas são direções recebidas para milagres poderosos que Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, quando você se dispõe para as coisas espirituais, você vai conseguir perceber a voz de Deus no seu coração e você vai ver também o milagre de Deus. Você vai ver Deus mudando a sua sorte, você vai ver Deus transformando a sua vida, você vai ver Deus mudando a sua vida financeira. Deus vai fazer, porque você está envolvido, você decidiu dar-se ainda mais em prol agora do reino de Deus. E é nesse lugar, nesse ambiente, é que você percebe direções de Deus. Nesse ambiente que você percebe a direção de Jesus. E você vai nessa direção. Você vai ver o fruto, você vai ver o resultado. E olha só, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Já que o Senhor está falando, eu vou fazer. Mas em outras palavras, não é normal, não. Parece que é mais um trabalho que não vai dar resultado. Entende? Pedro já estava frustrado por uma noite sem resultado. Agora Jesus manda fazer algo que não é normal fazer. E Pedro certamente fica pensando, não vai dar certo. Mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Entende? Por que eu digo isso? Porque lá na frente ele se arrepende. Ele se diz pecador. Por quê? Porque ele apenas obedeceu, sem de fato crer. Não é? Você pode até fazer coisas, percebe? Mas sem ter aquela fé, aquela convicção realmente de que está fazendo realmente aquilo que vai dar certo. Mas Deus é um Deus do impossível. E essa palavra está aqui justamente para te dar também uma fé, uma esperança de que talvez Deus está te dando direções enquanto você está envolvido no reino de Deus, na casa de Deus, na vida da igreja, e Deus está te dando direções, mesmo que você não entenda, porque talvez você ache que não é teoricamente o melhor, mas você decide obedecer, e aí você vai ver o resultado disso. E olha só, e isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram aos companheiros de outros barcos para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Ou seja, foi tanta abundância, foram tantos peixes, que transbordou. Foi algo abundante.
E é isso que eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto você serve o reino de Deus, enquanto você se dispõe para as coisas dos céus, quando você se dispõe a dar seu tempo, sua vida, seus talentos, seus recursos nas mãos do Senhor, eu quero dizer que vai haver abundância, haverá multiplicação. Deus fará extraordinariamente, abundantemente. Deus é um Deus que faz coisas tremendas. O que talvez Pedro demoraria anos de trabalhos sequenciados, ali dia após dia, Deus trouxe ali, naquele momento, naquele tempo, naquela hora específica. Porque Deus é um Deus que faz o extraordinário. Deus é o Deus que faz milagres. Então, para Deus não precisa muito tempo. Basta você estar envolvido no reino de Deus, perceber a voz do Senhor, perceber a direção do Senhor, obedecer essa direção e você vai ver o fruto. O fruto vindo de uma maneira miraculosa, visível a todos. E para deixar um testemunho de que Deus faz, que Deus se move. Hoje nós estamos ouvindo e sendo edificados na fé, inspirados na fé, de uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, há quase 2000 anos atrás, e que tem a ver conosco hoje, para esse Deus que faz, enquanto nós estamos nos dispondo, gastando nosso tempo com as coisas dos céus, com as coisas espirituais, com a vida da igreja. Quando você se dispõe a abrir sua casa para ter uma célula lá, você está investindo seu tempo, seu recurso, sua vida, para que outros sejam abençoados. Quando você se dispõe a passar um final de semana no encontro com Deus, você está se dispondo a buscar o Senhor e ter uma experiência com o Senhor e abençoar outros ali e servir a outros e também ser servido e ser abençoado. Quantas vezes nós vamos servir e nós vemos o quanto Deus depois se move e nos abençoa de uma maneira tão poderosa, tão gloriosa em vários aspectos das nossas vidas. Tudo porque nós nos dispomos, tudo porque nós dizemos sim, eu quero estar, eu vou para aquele encontro, eu vou servir a vida da igreja, eu vou liderar uma célula, eu vou responder ao meu chamado ministerial, eu vou servir ali no ministério de louvor, eu vou ajudar as pessoas, dando assistência a elas, ajuda social àquelas pessoas. Toda vez que você se dispõe a fazer algo por alguém, eu vou lá, eu vou orar por alguém que está enferma, eu vou servir aquela pessoa que está necessitada, eu vou ofertar na vida de alguém, sabe? Tudo isso tem valor espiritual. Pedro empresta um barco. Pedro, então, nesse ambiente que ele está, servindo a Jesus, ele é servido de uma maneira tão abundante, tão transbordante, ao ponto de eles terem que chamar o outro barco, vem, porque nós precisamos de ajuda. Foi tanta abundância, em nome de Jesus, que eles tiveram que chamar outro barco para ajudar. E é isso que eu quero declarar na sua vida. Vai ser tanta abundância na sua vida que vai transbordar na vida de outros. Vai passar para outros. As pessoas que estiverem ao seu redor vão ser ricamente abençoadas com as bênçãos que irão transbordar da sua vida em nome do Senhor Jesus de uma forma poderosa. Se você crê, diga aí o seu amém. Escreva aí o seu amém, se você acredita que essa palavra é para você. Se hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para dizer que haverá abundância de Deus vindo sobre a sua vida, que vai se multiplicar e de uma forma tão poderosa que vai alcançar outros, aqueles que estiverem ao seu redor, em o nome do Senhor Jesus. Essa é a fé que nós temos ao ouvirmos a palavra. Nós cremos na abundância do Senhor. Nós cremos que hoje Deus nos dá uma palavra profética. Para você que tem se disposto, só o fato de você estar aqui hoje, ouvindo a palavra, você já está se dispondo a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz de Jesus e seguir as suas direções. Talvez que pareçam loucura. Direções que parecem falar, mas não é normal. O que Jesus está pedindo para mim não é normal. Eu já fiz, né? O que normalmente se faz, mas não deu certo. Mas talvez Jesus está falando agora, lança a rede. Vai nessa direção.
E com certeza Deus vai mudar a sua sorte. De repente tem algo aí nas suas mãos. Eu não estou falando para você mudar de direção. Pedro, ele teve essa pesca extraordinária. Foi com aquilo que ele já sabia fazer. Entende? Ele não foi fazer outra coisa. Ele fez aquilo que ele já era capaz de fazer. No sentido, ele já era pescador. Esse era o trabalho das suas mãos. Entende? Deus usou o trabalho das mãos de Pedro, num momento, claro, inesperado, num lugar inapropriado aos olhos de um pescador, mas foi ali que Deus fez. Foi ali que Deus moveu. Foi ali que Deus resolveu falar com Pedro e dizer, até mesmo liberar um chamado. Ali para frente a gente percebe no texto que chamou eles para serem pescadores de homens. E aquilo ali com certeza foi um chamado profético, né? Foi algo poderoso que aconteceu ali, porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de provisão. Então veja, Deus fez essa provisão de uma maneira muito poderosa, só porque ele se dispôs a servir, a se doar. Eu me lembro, um casal muito precioso, que eu amo muito, uma família preciosa, ali em Goiânia, né, a família do Silvânio e da Regina. Eu lembro que eles andavam comigo como discipuladores, e eles chegaram um dia e falaram: pastor, nós queremos muito fazer seminário. Mas eles eram feirantes, e as feiras que mais rendiam para eles eram as da noite, justamente ali nos dias de seminário, eram 3 dias de seminário. E eu falei para eles: mas o que vocês creem? O que vocês estão no coração? O que vocês acreditam que vocês têm que fazer? Não, a gente acredita que a gente tem que fazer seminário, né? A gente tem que aprender. Então, siga a direção do Senhor e o Senhor vai prosperar vocês. O Senhor vai abençoar vocês pela decisão de vocês. Vocês creem que é o que Deus está chamando vocês. E aconteceu que eles então abriram mão dessas feiras, né, à noite, e passaram então a trabalhar ali em outros dias. Separou ali uns 3 dias para ficarem livres e trabalhar nos outros 4 dias. Sabe o que aconteceu? Eles fizeram um seminário. Depois de 2 anos, eu perguntei para eles: e aí? Ficaram mais pobres por ter aberto mão daqueles dias de feira que vocês mais ganhavam? E eles falaram: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Nós prosperamos, mas prosperamos. Trabalhando menos, nós ganhamos mais. Sabe por quê? Porque eles decidiram seguir a direção. Tiveram fé no coração de que Jesus estava chamando eles para um tempo de aprendizado, para um tempo de investir a vida deles no reino de Deus. Você nunca perde em servir ao Senhor. Você nunca perde em dar um passo de fé, em servir Jesus com aquilo que ele te pede. Jesus pediu o barco emprestado para Pedro. Pedro serviu, mas o alvo de Deus não era apenas pegar seu tempo de descanso, porque Pedro talvez queria dormir, estava cansado. Agora eu vou ter que ir nessa oração pela manhã, ou agora eu vou ter que ir nesse final de semana no encontro com Deus. Não sei. Talvez é o que Deus está te chamando para fazer, faça. Se Deus não está te pedindo nada, então não faça. Mas se é Deus te chamando, se é Deus te pedindo, então apenas diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vou. Se o Senhor quer meu barco, eu vou emprestar meu barco. Eu vou emprestar o meu carro. Eu vou dar o meu tempo para o reino de Deus. Eu vou dar a minha vida. Eu vou dar os talentos. Eu vou servir com aquilo que eu tenho nas mãos. E você vai ter a graça e o privilégio de ver também a manifestação do milagre de Deus. Há poder quando você se dispõe a se entregar, a servir, a se doar em prol do Evangelho de Deus. E eu creio que você vai ser abençoado de uma maneira poderosa, gloriosa
tremenda em nome do Senhor Jesus. E aí então, Pedro, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Porque ele não imaginava que milagre poderia acontecer dessa maneira. E aí você vai ver que o arrependimento, ele veio produzido pela bondade de Jesus. Como diz a palavra de Deus, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É quando nós vemos quanto Deus é bom, apesar das nossas falhas, é que a gente se volta para o Senhor. Reconhece a nossa incapacidade, a nossa falha, mas se volta para o Senhor e se rende ao Senhor. E foi a partir disso, então, que Deus chama eles para serem pescadores de homens, né? E versículo 10, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Uau, chamado ministerial, né, de apóstolo, nasceu aqui, nesse momento, né? De um momento em que talvez ele estava frustrado, cansado, sem saber o que ia fazer com as contas em casa, sem poder trazer o sustento para casa. Foi quando então Jesus operou um milagre extraordinário e o chamou para uma obra muito maior do que ele nem pensava, nem imaginava, porque Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Isso quer dizer que a sua provisão, a sua prosperidade, ou aquilo que Deus vai fazer, é para te levar a lugares ainda maiores, é para te levar a posições ainda mais elevadas em Deus, é para fazer com que coisas tremendas e gloriosas aconteçam na sua vida, como você nunca imaginou, como você nunca pensou. Então essa palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra de um Deus abundante, é um Deus que faz abundantemente, um Deus que abençoa o trabalho das suas mãos de uma forma extraordinária. Apenas se disponha a estar com Jesus, apenas se disponha a servir Jesus, que é servindo a igreja, e com certeza você vai ver o desfrute de milagres, de bênçãos, de coisas extraordinárias que vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Prepare-se para ouvir hoje a direção do Espírito, prepare-se para ouvir a confirmação do Senhor de direções claras que Deus vai te dar para aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua história, em nome do Senhor Jesus. E você vai ser suprido, e não apenas suprido, mas você vai ter abundância, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, amém e amém, aleluia! Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de fé na vida dos meus irmãos e declarar que eles vão ver o extraordinário. Eles vão ver as portas se abrindo. Eles vão ver os sinais acontecendo. Hoje é o dia do milagre deles. Hoje é o dia de portas abertas. Hoje é o dia do sobrenatural. Hoje é o dia deles verem aquilo que eles nunca viram. De experimentarem o que nunca experimentaram. Ô Senhor Jesus, eu oro por eles. Para que eles tenham direções claras no Espírito. Para que eles possam ser guiados pelo Senhor. Porque há um lugar, sim, onde o Senhor quer nos abençoar. Onde o Senhor quer nos prosperar. Onde o Senhor quer fazer com que os teus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia. Veja, uma história tão poderosa em que Pedro serviu Jesus, recebeu um milagre extraordinário e ainda recebeu um chamado da parte de Deus. Uau! Que Deus possa nos abençoar mais e mais o trabalho das nossas mãos. Porque eu creio que nós vamos prosperar. Nós vamos ir a lugares que nós nunca fomos. Vamos ver o que nós nunca vimos. Vamos experimentar de coisas que nós nunca experimentamos. Em todas as áreas das nossas vidas. Nós veremos a provisão, a abundância do Senhor sobre nós. De uma forma gloriosa. E será de testemunho para um Deus que faz. Quando nós nos dispomos a estar
e fazer a sua vontade, há também uma recompensa extraordinária, há uma multiplicação gloriosa, há uma abundância tremenda da parte de Deus, separada para nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus possa te trazer revelação dessa palavra, trazer luz ao seu coração. E como eu tenho sempre pedido aqui, não deixe de orar por mim, pela minha casa, pelo meu ministério, para que eu seja boca do Senhor, cada dia mais. E não deixe de encaminhar essa palavra, essa mensagem para outros, porque muitos outros vão ser abençoados. Eu gostaria muito que você, pela fé, enviasse essa mensagem para seus amigos, seus contatos, seus grupos, porque com certeza muitos serão abençoados. Em nome de Jesus. Grande abraço, amo vocês, uma semana de vitória.